Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas. Muito obrigado pela presença, pela paciência, e pelo prestígio, né, de estarem aqui hoje, participando dessa minha primeira live, dessa primeira webinar que eu estou realizando aqui por mim, que eu estou realizando por minha conta e dentro do meu projeto, que é o projeto Layer, The Human Layer Project, e que eu acho que a partir de agora todo mundo vai poder conhecer. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e vamos à nossa apresentação. Bom, espero que estejam aí conseguindo visualizar a minha tela. Acho que agora sim. Vamos então à nossa atividade específica de hoje. Eu quero, antes de começar a apresentação, trazer para vocês este projeto, que é o The Human Layer Project. É um projeto que eu estou lançando, onde, a partir dele, eu vou começar a divulgar ainda mais materiais e atividades relacionadas à camada humana da segurança, com webinars, palestras, e em breve, inclusive, treinamentos, tá? Voltados para a formação de profissionais que atuam nesse segmento ou nessa área, que é a área de cultura de segurança, ou awareness e etc, tá? Bom, então vamos aqui para o nosso workshop, especificamente, onde eu quero trazer um pouco da minha experiência e alguns insights e dicas para que vocês possam melhorar o seu programa, possam fazer uma avaliação do programa que já está aí existente, né, dentro da sua empresa, e que, além do mais, ainda possam dividir com a comunidade ou com outros profissionais a sua experiência. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui que ela é curta, ela não é tão longa, né? E no final, eu espero responder perguntas. Eu estou usando aqui pela primeira vez essa plataforma do LinkedIn para fazer essa live. Então, eu estou aqui no segundo monitor, aqui do meu lado direito, tem aqui o LinkedIn, o chat, e aí eu espero que vocês possam interagir com perguntas através do chat e eu vou responder aqui, ok? Bom, sem mais delongas, para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Jorge, eu tenho 46 anos de idade, sendo os últimos 30 em TI. Dos últimos 30 de TI, eu tive aí o privilégio de atuar os 15 últimos anos em segurança da informação, e eu sempre conto essa história, mas eu comecei a atuar com segurança quando eu cuidava de um ambiente que foi hackeado, mas não foi hackeado, pelo menos, por mal, né? Ele foi hackeado por bem. Uma empresa de segurança ofereceu um teste gratuito para o presidente da empresa, o presidente aceitou, é claro, e o CIO, que sabia e precisou aceitar, um dia me liga e contou minha senha por telefone, e eu falei, que piada é essa? E ele falou, vem aqui. Eu fui lá e ele me contou toda essa história, que teve esse teste e tal, e eu falei, bom, a partir daí eu preciso entender como é que funciona a segurança, e aí iniciamos um projeto de implantação de segurança, enfim, de tornar aquele ambiente daquela empresa mais seguro, e eu fui contratado, então, para tocar esse projeto junto com a empresa. A empresa, ela era bem esperta, ela fazia o teste e depois vendia, trazia de graça e depois trazia uma proposta de correção, né? E aí, enfim, não tinha como a empresa que passou pelo teste negar, uma vez que ela estava toda invadida por aquele fornecedor.
Enfim, estudei TI e também administração, porque eu sempre achei necessário eu poder entender um pouco de como a TI ela melhorava o mundo, qual era o objetivo da tecnologia, dos computadores. Enfim, meus últimos 10 anos, até a partir daí, então, eu cheguei a empreender, fundei uma empresa, depois eu saí dessa empresa, e que foi a Qualitec, e fui trabalhar como CISO, né? Trabalhei na Ali, trabalhei na Nelway, que depois foi adquirida pela B3, e por último estive na Vetex. E saí recentemente da Vetex, estou me reorganizando, em breve eu vou estar atuando numa nova empresa. Mas o projeto da Human Layer, ele vai continuar e vai ser em paralelo e vai ser algo que eu vou estar fazendo e levando aí para a comunidade, tá? Participei aí, ganhei prêmios da Nub4, que é um Shark Award, um prêmio global de Top Product Advocate. O que é isso? É um profissional que promoveu a plataforma por diversos clientes, mas eu acho que é mais importante do que estar promovendo a plataforma. Como eu nunca trabalhei para a Nub4, nunca ganhei nada, o meu objetivo foi promover os programas de segurança, foi promover o crescimento dos programas utilizando uma plataforma, uma ferramenta que pudesse ajudar, né? Então, acho que sempre foi esse meu objetivo e acabei por aí sendo reconhecido por eles num evento nos Estados Unidos. Sou voluntário, então, para palestras, entrevistas, mentoria, sou marido, pai, triatleta. Eu gosto sempre de destacar isso, porque eu tive problema de saúde e o que me sustentou foi a atividade física, foi o esporte. E aí eu recomendo também para todo mundo que está por aqui que pratique atividade física, que utilize o esporte como uma ferramenta de sustentação, uma ferramenta de equilíbrio. Enfim, então é isso. Tenho uma certificação na área de awareness, que é da H-Layer, né, que é o Security Awareness and Culture Professional, que é o SACP, e também a certificação CISM, da ISACA, que é a Certified Information Security Manager, tá? Vamos então ao que interessa. Vamos aqui. Bom, o programa de segurança todo mundo quer fazer, quer mudar, quer acontecer, mas eu quero começar com essa declaração aqui que eu lancei há um tempo atrás aí no LinkedIn. Felizmente, eu vi muita gente usando essa informação aqui nos Estados Unidos, né? Cultura de segurança não é um sprint, é uma maratona. Então, a gente não consegue mudanças do dia para a noite, a gente não consegue avanços ou resultados expressivos e significativos em pouco tempo, né? É necessário, como a gente fala de cultura, criação de cultura leva anos, criação de cultura leva bastante tempo. E para isso é importante que ocorra uma paciência por parte de quem está tocando, por parte de quem está fazendo o seu programa funcionar, porque é necessário persistência, resiliência, é necessário bastante dedicação, e o resultado ele vem, mas ele vem de uma maneira mais lenta e que precisa muito mais preparação e treino, né? Não é aquela coisa que o resultado é bem rápido, tá? Vou fazer um teste aqui de sobreposição, não sei se fica melhor esse meu quadradinho ali do lado esquerdo, mas eu vou tentar fazer essa mudança do PIP aqui, tá? Opa, voltei aqui. Bom, antes da gente falar ali dos painéis, é muito importante. Eu acho que eu tenho que voltar para aquele modelo anterior ali mesmo. Senão eu vou sobrepor os slides, não é isso. Aqui. Ok, Rodrigo, vamos falar de métrica, vamos falar de indicadores, né? Mas eu sempre quero destacar que se eu não tiver o conceito, o porquê que eu estou fazendo aquilo, para que eu estou fazendo aquilo, eu não consigo, não vai adiantar nada. Eu só vou ter indicadores, né? Sem finalidade, muitas vezes, sem utilidade. E qualquer programa, ele precisa ter em mente que
tem esses objetivos, né? Que nos Estados Unidos, ali no inglês, é Awareness, Behavior and Culture, e na língua portuguesa eu trouxe aqui para nós como o programa CCC, Conscientização, Comportamento e Cultura. Por isso que eu sempre chamo conscientização, comportamento e cultura, onde as ferramentas de conscientização, que são os phishings, simulados, os treinamentos, gamificação, oficina, palestras, toda essa gama de recursos que nós temos dentro dessa área de conscientização, elas servem para modelar o comportamento e, por fim, criar uma cultura. O que é a cultura, Rodrigo? É quando as pessoas estão agindo de forma segura, tomando decisões seguras naturalmente. Né? Tem a frase lá do John Childress que ele fala que você tem a cultura quando você ignora. Então, não é o Rodrigo, não é o time de segurança que precisa o tempo todo estar falando o que é que precisa ser feito. Não é o Rodrigo que precisa estar... o time de segurança que precisa estar o tempo todo tosando o usuário, travando, servindo como guardrail. Não. Na verdade, quando as pessoas elas estão bem treinadas, quando esse time, esse programa, ele executou o papel dele, ele fez com que as pessoas ajam naturalmente. E essas pessoas vão servir na replicação do modelo, porque o ser humano ele age por influência principalmente do seu meio. Então, se todo mundo está fazendo e agindo de uma maneira, aquele membro novo que não tem ainda aquela cultura, ele vai agir dessa forma, ele vai funcionar dessa mesma maneira, tá? Então, ele é um programa que ele é constante. A setinha laranja ela vai para a direita e depois ela vem para a esquerda, ou seja, é uma roda que não para nunca. Você mede, modifica o comportamento, mede a cultura e assim você está o tempo todo aprimorando essa cultura, aprimorando esse objetivo, tá? Rodrigo, então como é que a gente mede maturidade? Bom, para a gente chegar em cultura, é necessário a gente medir como é que está essa maturidade, para lá no nosso dashboard, no nosso painel, a gente conseguir chegar lá no nosso objetivo, a gente precisa entender como é que são esses passos. Eu trago um primeiro modelo aqui, que é do SANS, né? Que ele sugere que existem 5 fases dentro do modelo lá do SANS. O primeiro é um modelo onde você não tem maturidade alguma de conscientização de cultura. Você vai para uma segunda fase, um segundo nível, onde você faz, mas você faz com o objetivo de compliance, que é aquele que, eu preciso fazer. Aqui no Brasil isso aconteceu muito, né? Com a explosão aí da LGPD, muitas empresas passaram a fazer atividades relacionadas à conscientização apenas por motivos da LGPD, concordam? Quem nunca viu isso? Acho que muitos que estão aqui assistindo devem ter passado por isso. Eu, inclusive, fui chamado muitas vezes para fazer palestras em empresas e eu perguntava, mas por que você está fazendo essa palestra? E as pessoas me falavam, eu estou fazendo essa palestra, estou realizando essa ação para ficar em conformidade com a minha política de segurança, ou com a minha área de compliance, ou com a LGPD, porque a minha área de legal me pediu conformidade com a LGPD. Depois que começou ali, ele já vai para um modelo onde ele está promovendo, de fato, a conscientização e a mudança de comportamento. Olha que interessante, já nesse terceiro nível, ele já entrou a palavra aí, behavior, que é o comportamento, né? Quarto, onde você já tem de fato, uma mudança de cultura de longo prazo, ou seja, que já tem acontecido há um tempo e ela já é sustentável, ela já funciona. E, por fim, é quando você começa a medir. Porque muitas vezes você vai atingir essa cultura sem ainda estar medindo. Eu passei por uma experiência onde a gente foi criando cultura, mas não media. E depois que a gente já entendeu melhor o assunto, é que a gente começou a medir, ganhou essa maturidade de medir. E aí esse é o modelo do SANS. Já um outro modelo, e é um modelo que eu tenho seguido e tenho aproveitado, que é um modelo trazido pelo Perry Carpenter e pelo Kai Rohrer, no livro Security Culture Playbook,
Ele é um modelo de maturidade de segurança, o Security Culture Maturity Model, né, que é o SCMM, e ele traz ali, você tem o nível 1, que é quando você está fazendo por compliance. No nível 2 é quando você está, de fato, construindo as suas bases, está fazendo o básico ali de cultura. No nível 3 é quando você já tem aí um modelo ou uma atividade, um programa, ou ações programáticas, que são aquelas que você realiza elas em série, você planeja e você começa a executá-las, né? Verificando conscientização e comportamento. O nível 4, que é onde você já começa de fato a gerenciar como é que as pessoas se comportam, porque você entende qual é o comportamento inadequado, e a partir daí você cria, a partir das suas ferramentas de conscientização, que eu chamo que elas são ferramentas de modelagem de comportamento, você modifica esse comportamento e passa aí a gerenciar aquilo. E por fim, é quando você tem uma cultura sustentável. Se a gente pegar o modelo do SANS, eles mudam um pouquinho nessas duas últimas fases dos níveis, né? Onde no nível 4 você já está gerenciando o comportamento, porque você está medindo esse comportamento. Então, a medição ela vem antes do resultado de modelagem sustentável. Porque quando você começa a medir, de fato, você está olhando o que está acontecendo e você está promovendo a ação de mudança, né? E aí, por fim, você vai lá no modelo de sustentável de cultura. Por que sustentável? Porque como já está funcionando, quem entra naquela organização, mesmo que não esteja ainda dentro daquilo, com um pequeno tempo, com um pequeno passar do tempo, ela acaba já fazendo parte daquilo e ela já é, por osmose, como dizem, ela já é abduzida e acaba funcionando, tá? E aí vamos trazer aqui o exemplo, como é que muda, né, as coisas. Eu sempre uso esse gráfico que vem lá do mesmo, é um exemplo do Security Maturity Culture Maturity Model, com as ações dos usuários, de fato. Isso foi mapeado, foi medido e ele traz, né? Lá no começo, as pessoas elas ainda estão abrindo e-mails de treinamento de phishing, né? Elas estão compartilhando credenciais dentro dos canais do Slack, por exemplo. Depois, à medida que você começa a gerar conteúdo, a dar treinamento, fazer ações de conscientização, vai caindo a quantidade de cliques e de ações de comportamento inseguro, porque, por exemplo, compartilhamento de credencial é um comportamento inseguro, né? É importante que o usuário saiba que existe aquela métrica que ele está olhando aquilo, que aquilo está sendo visto. E com o passar do tempo, você vai amadurecendo o seu programa, trazendo mais atividades mais direcionadas para o seu público, para a sua realidade, para a sua empresa. Essa quantidade de cliques ela vai diminuindo, então a gente olha aqui, tudo aquilo que é rosa e que está lá no alto, aquele preenchimento, aquele volume, né, do lado esquerdo, ele vai descendo e vai caindo à medida do tempo, com o passar do tempo e do ganho de maturidade, e ele vai subindo os índices que mostram comportamento seguro do usuário. Esse é o mais importante, tá? O score de cultura, ele aumenta, por quê? Porque o usuário está clicando menos, ele está reportando mais e ele está se comportando de forma melhor, né? Então, isso é algo que nós, como profissionais da área de conscientização, precisamos perseguir, tá? Com o passar do tempo. É importante isso. Eu estou aberto aqui o LinkedIn do lado e eu estou vendo que ele está aparecendo. Ele está aparecendo closed caption, mas eu acho que isso. Eu acho que ele estava com closed caption em inglês aqui. O meu LinkedIn estava ligado.
Por isso que eu me estranhei aqui. Não sabia se estava saindo daqui do StreamYard que eu estou usando. Então, vamos lá. Bom, então, com o passar do tempo, nós temos que perseguir essa mudança, essa evolução. Então, a base, tá? Para gerar qualquer dashboard, qualquer controle, é que a gente olhe na linha do tempo essa evolução. Bom, como é que eu vou planejar, Rodrigo? Eu vou trazer aqui o Sun Tzu, que ele traz, eu sempre uso isso, né? Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá uma derrota. E se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá em todas as batalhas. É o Sun Tzu lá na Arte da Guerra. Então, primeiro, conceitos básicos para a gente começar a planejar, tá? Cada empresa tem uma realidade, então isso que eu vou mostrar aqui, esses exemplos, eles não se aplicam a todas as empresas, vão se aplicar para algumas, para outras não vão se aplicar. Conscientização é um caminho, não é o fim, tá? Criação da cultura, sim, é o objetivo final, é o fim. Eu tenho que criar a cultura, eu tenho que fazer com que as pessoas estejam agindo de forma segura. Os números são a melhor ferramenta para isso, tá? Comunicação e transparência com os colaboradores de tudo que é feito é básico, porque, gente, se eu realizar uma simulação de phishing, se eu gerar alguma coisa que eu exponho e os usuários não sabiam que aquilo acontecia dentro da empresa, eles vão se sentir traídos e eles vão jogar sempre contra o time de segurança e contra as ações de segurança. Não estamos testando, estamos treinando os usuários. E aí eu faço, quem me segue aqui no LinkedIn, pode dar uma olhada em alguns artigos que eu publiquei. Treinamento de segurança, simulação de phishing é treinamento de segurança. É o usuário condicionado a mudar o seu comportamento. Aquele cara que bate o pênalti para fora, ele vai bater pênalti muitas vezes até ele colocar no gol. Ele tem um índice de pênaltis para fora. Ele vai melhorar o índice de bater o pênalti no gol, de fazer o gol. É a mesma coisa no caso tem um índice de cliques de phishing alto e o nosso objetivo é diminuir esse índice de cliques de phishing, né? E os objetivos iguais, pessoas iguais e treinamentos diferentes para pessoas diferentes. Nem sempre uma ação de treinamento, tá? Uma ação de awareness, ela vai funcionar para todas as pessoas daquela empresa. Por isso que é importante, quando você tem métricas, você olhar também por tipo de indivíduo, seja por local, por região, por sexo, se é homem, se é mulher, por idade, né? Tudo isso. Eu preciso medir as diferentes ações e reações por tipo de pessoa para poder gerar conteúdos de conscientização apropriados para cada tipo de pessoa, para cada... Por isso que os ambientes são diversos, né? Então, é importante que eu também gere treinamentos e ações diversas, tá? Buscando aí a diversidade. Bom, onde estou? Primeiro, e aí começa aqui o nosso workshop. Tá? O conteúdo não é longo, mas eu acho que é um conteúdo importante para a gente sair aqui, começar a falar sobre esse assunto. Eu vou trazer mais conteúdo sobre isso, vai saindo lá no meu livro, em breve também conteúdo sobre isso, e nos treinamentos a gente vai ter treinamento avançado, básico e avançado, e no básico a gente traz alguns, e no avançado a gente vai ver bem mais a fundo isso daí, tá? Bom, mapear e quantificar o público-alvo. E aí eu digo pessoas, departamentos, localidades. Então, quando eu for mapear pessoas, eu mapeio nome, se é homem, se é mulher, e a idade, a localização e o departamento. Porque depois, quando eu for olhar resultados de ações métricas, eu consigo olhar um pouco mais no grão aquilo. Eu consigo olhar um pouco mais focado e voltado para aquele público específico. Tá? Quando eu for olhar índice de clique, de repente eu descubro que, por um certo tipo de ameaça que eu criei, por exemplo, um phishing falando sobre uma rede social, ou um phishing falando sobre salário, aquele público específico ele é mais suscetível a clicar no phishing. De repente, o público de mais idade ele é mais suscetível a certos tipos de phishing.
Então, eu vou precisar gerar treinamentos específicos para aquele público, né? Tem certos tipos de phishing que eu posso gerar dentro do ambiente que eles não vão, ninguém, por exemplo, entre 20 e 30 anos vai cair. Ou então, por exemplo, eu tenho uma filial lá no Pará, né, no Amazonas, aliás, que tem a festa do boi lá, né? Então, de repente, eu posso gerar um phishing para quem está lá naquele escritório falando da festa do boi, que existe lá, né? Do caprichoso e do garantido. Isso vai funcionar para quem está na região de São Paulo? Não, mas se eu tenho uma empresa que ela é geograficamente. Eu tenho uma empresa que é global, está no Brasil, está na América Latina, está nos Estados Unidos. Eu posso gerar phishings específicos para um caso que está acontecendo nos Estados Unidos, para uma data dos Estados Unidos, para o Thanksgiving, para alguma coisa que é regional de lá. Então, eu preciso ter esses usuários divididos por região. Eu estou no Brasil, Rodrigo, eu preciso estar longe, vamos trazer aqui para a realidade do Brasil. Então, eu tenho alguém que está no Nordeste. Pô, o Nordeste é famoso pelas festas juninas, as festas de São João, né? É feriado nas cidades no dia de São João ou no dia de São Pedro. Então, eu posso usar phishings para aquela festa específica, que não vai funcionar, de repente, para quem está no Rio Grande do Sul. Mas para quem está no Rio Grande do Sul vai funcionar um phishing relacionado ao Grêmio, ou relacionado ao Internacional, ou relacionado à festa da Farroupilha, né? Que é o dia lá do Gaúcho. Então, cada região tem uma particularidade que as ameaças externas, ou seja, os atacantes, eles vão explorar isso por região. Então, eu preciso ter mapeamento por região, tá? Para me capacitar. 2, mapear atividades que estão sendo realizadas. Muitas vezes, eu vou conversar nas mentorias ou com pessoas, e aí, quando eu digo mapear e quantificar, as pessoas não têm isso, elas não conhecem. Então, lembram do Sun Tzu, quando eu não conheço a si mesmo? Eu preciso conhecer a mim. Aí eu pergunto, quantas atividades você já fez? Quantos treinamentos foram dados? Né? Quantos participantes? Eu não tenho esses números específicos. É importante a gente ter, por quê? A partir do momento que você conhece o que você está fazendo agora, você vai planejar o seu futuro e você consegue medir a evolução disso, né? Outra coisa, quanto você tem disponível para gastar com treinamento? Eu não sei. É importante saber, porque com base no seu recurso necessário de pessoas, de dinheiro, de máquinas, de ambiente, você consegue mapear os seus próximos ações. De repente eu consigo viajar aqui, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer uma semana de segurança, eu quero fazer, e eu não consigo saber o quanto eu tenho disponível de recurso, eu vou planejar um monte de coisa, gastei tempo planejando e depois eu não vou conseguir executar, porque eu não vou ter especificamente o recurso para aquilo. Ou então, quando eu necessitar do recurso, se eu mapear o resultado que eu espero daquele recurso, e aí quando a gente falar dos objetivos que eu quero chegar, eu falo, olha, eu quero chegar nesse objetivo, vai me custar tanto. Será que eu consigo pedir lá para o meu gestor orçamento para aquilo? Então é importante a gente conhecer os números, tá? E por fim, como os usuários estão se comportando, né? Cliques, notificações, reportes, tudo isso é importante, né? Por quê? Porque se eu me conheço agora, eu sei onde é que eu estou, eu vou conseguir, então, planejar mudanças, né? Outras situações. Eu consigo mapear riscos e ameaças relacionados à minha camada humana. Então, por exemplo, phishing. Quais são os tipos de phishing que isso pode acontecer? Lembra que eu falei mapear por regional? Então, eu tenho um determinado setor da empresa que costuma receber e-mails da Unimed, por exemplo. Eu tenho um determinado setor que não recebe. Então, se eu for fazer um phishing simulado, convém eu mandar para aquele setor, de repente, que não vai abrir aquilo, que nunca abriu. Eu tenho o GitHub, que é usado pela engenharia. Para que eu vou mandar um phishing simulando algo do GitHub se não é usado o GitHub? Então, eu preciso mapear ameaças. E eu sempre sugiro que essas ameaças sejam consideradas de e-mails internos, de ferramentas internas, de parceiros internos, parceiros externos e e-mails gerais, né? Outra coisa, eu vou mapear
ameaças relacionadas a single sign-on, a 2FA. Então, eu vou saber quem tem o 2FA habilitado, quem não tem habilitado, porque aqui, quando eu falo conscientização, não é só o phishing. Eu preciso olhar também como é que aquele usuário está se comportando dentro do meu ambiente. Se a minha política fala ou sugere que eu preciso ter 2FA habilitado, um segundo fator de autenticação, mas não é obrigatório. Ou então é obrigatório, mas nem todo mundo ativa e a área de segurança não, ou TI não consegue obrigar a ativação daquilo, aquele usuário ele está em risco, ele está colocando a empresa em risco, porque ele está em uma não conformidade com uma política. Ou então ele está dentro da política, porque houve uma exceção, mas o que aquilo traz de risco, aquela exceção? Existem muitos ambientes que a exceção acaba virando regra muitas vezes, né? E aí daqui a um pouco você tem mais exceção do que não exceção, do que dentro da política. Aí não adianta, né? Como eu até vou usar uma frase que eu ouvi recente, que fala assim: quando você tem uma regra que usuários são a exceção, que executivos são a exceção, né? Ou pessoas do alto escalão são a exceção, você não tem uma política de segurança. Isso deve acontecer. Por isso que eu preciso mapear individualmente. Outro mapa, que eu vi isso, inclusive, numa das empresas que eu fiz, né, a Advisor, que eu fiz um trabalho de consultoria. Foi bem legal esse mapeamento. Eles mapearam dispositivos internos, se ele usa um dispositivo da companhia ou se ele usa um dispositivo pessoal. Quem usa o dispositivo da companhia, como aquele dispositivo ele está todo dentro da política, criptografia, ferramentas de proteção contra malware, ferramentas de DLP, ferramentas enfim, N ferramentas que são esses acessórios todos de telemetria e tal. Esse usuário ele vai trazer menor risco da empresa, porque ele está acessando um recurso da empresa a partir de um dispositivo de um ambiente controlado. Se aquele usuário outro acessa de uma conta não mapeada, ou de um dispositivo não mapeado, de um dispositivo não conhecido, ou até conhecido, mas que não está dentro da política, não tem antivírus, não tem criptografia, não tem gestão de patch, de atualização, isso vai trazer um risco para a empresa. E o objetivo do programa de conscientização não é só fazer o usuário saber, não é só fazer o usuário não clicar, é fazer o usuário se comportar de forma segura e utilizar um equipamento seguro, fazer o uso do segundo fator de autenticação. Tudo isso faz parte do comportamento seguro e não apenas, né, de uma política de segurança, tá? Para isso, é importante que a gente faça a medição desses itens. Mas aí, Rodrigo, por mais que o usuário participe do treinamento, ele continua clicando no phishing. Vocês já viram isso? Né? Então, é bem comum essa frase, é bem comum ouvir isso. E eu mesmo já vi e pude avaliar dentro dos ambientes que eu trabalhei, pude avaliar dentro dos ambientes que eu estive presente. E aí, nesses ambientes, é importante a gente medir como o usuário se comporta. Vocês podem se lembrar que lá nos 2 exemplos que eu trouxe de modelo de maturidade de conscientização e cultura, chega num determinado momento que ele fala em comportamento. Por isso que nós precisamos, então, mudar comportamento. Porque o comportamento a cultura é o resultado do comportamento. Então, se os usuários eles estão se comportando de forma segura, quer dizer, se eles estão agindo de forma segura, quer dizer que você tem uma cultura existente dentro daquele ambiente, né? Exemplo de criação de cultura. Eu tenho atividades de awareness, por exemplo, eu mando lá phishings, meço esses phishings, esses reports. Olha o resultado daquilo, que é onde eu estou. Eu fiz uma baseline, defino minha baseline, onde eu estou. A partir daí, eu começo a planejar e analisar os resultados. Quantos cliques? Eu tenho mais cliques de uma determinada região, menos cliques de uma outra determinada. Isso precisa ser colocado em painel, tá? Você, administrador do programa, ou o profissional
do programa precisa entender que você precisa começar a medir. Tem que ter uma certa... tem que ter uma certa... um apetite ali, vamos dizer, né? Um apreço pelos números. Tem que ter uma fome de números, uma sede de números. Então, eu vou começar a medir tudo, anotar tudo. Quantos clicaram, por tipo, por localidade, se é mais homem, se é mais mulher, se é de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, na filial X. E eu posso começar a cruzar isso, inclusive. E aí tem as ferramentas de BI disponíveis lá no Office 365, lá dentro do Google Workspace, né? Power BI, eu já vi o pessoal montando isso, já vi montando no Google. Pega esses números, começa a cruzar os números, começa a comparar esses números ali. E aí, a partir daí, você começa a modelar. Quando eu sei como o usuário está comportando hoje, eu consigo criar objetivos para modelar esse comportamento a partir das minhas ferramentas de conscientização. E aí, as ferramentas de conscientização, a gente já falou. Palestras, phishings, né? Simulações de phishing, que são esses treinamentos, tá? Lembrem, phishing não é para testar o usuário. Phishing é para treinar. Para treinar como, Rodrigo? Para treinar para o momento do vamos ver. Para treinar da hora mesmo onde o phishing real chega e o usuário ele está preparado para não clicar no phishing, para reportar. O usuário precisa entender o porquê que são existentes esses phishings dentro, esses treinamentos de phishing, esses phishing simulados, que é para ele na hora H, que é na hora do vamos ver, ele não clicar no phishing. Por isso que o jogador, o esportista, ele treina para na hora da competição, que é a hora real, a hora para valer, ele não falhar. No nosso caso, nós usuários, diante das ameaças cibernéticas, a hora H é toda hora, porque toda hora que a gente está conectado no computador, a gente está correndo o risco de clicar, cair num golpe, fazer alguma coisa nesse sentido, né? Tá. Então, a gente mede num gráfico de linha por tempo, e aí a gente vai olhando. Bom, aí eu quero trazer um primeiro situação aqui de painéis. Já a gente vai começar a abrir para perguntas. Eu vi que tem aqui, eu estou conseguindo ver os comentários aqui, que legal, na tela do StreamYard aqui. Agora eu aprendi aqui, ó. Vamos lá. Bom, ferramentas de medição e acompanhamento, tá? KPIs. Por que eu preciso ter indicadores, definir indicadores-chave, Rodrigo? Porque esses objetivos, uma vez que você está olhando o que está acontecendo, você consegue, numa linha do tempo, num painel que você vai criar, olhar como é que isso está se modificando, tá? Por exemplo, eu tenho lá um objetivo ou um gatilho que eu criei que até 1% de clique é ok, tá na minha média. Passou de 1% de clique, eu tenho que receber um alerta. Por quê? Porque eu já teve 2% de clique, quer dizer que está gente clicando demais. O que está acontecendo? Não está funcionando, tem alguma coisa errada. Então, eu preciso ter indicadores. Ao mesmo tempo, se eu sei que há 10% de clique, eu posso... Aí vem o OKR. O OKR é quando eu vou definir, né, resultados chaves ao longo do... Objetivos para resultados que eu quero obter ao longo do tempo. Então, eu tenho lá que o meu score de risco é 25. Eu quero, daqui a 6 meses, diminuir de 25 para 20. Então, eu tenho um objetivo-chave dentro da minha gestão que eu vou olhar e eu vou falar. Eu preciso, então, diminuir aquilo. Aquilo que, de repente, aquele indicador que eu olhei, aquele número que eu estou olhando de alguns indicadores chaves ali. Tá? Alguém mandou um comentário aqui. Eu vou responder as perguntas aqui, os comentários de quem mandou, tá? Daqui um pouquinho. Obrigado pela pergunta aqui. Vamos lá. Então, eu quero trazer algumas sugestões de métricas e indicador, tá? Primeiro, participação em treinamento. Isso é básico, mas é uma sugestão que é com o objetivo de medir adesão e engajamento. 2, resultado em quiz. Eu sugiro que façam, dentro das ações de conscientização, o objetivo desse aqui hoje não é falar em ação de conscientização, né? No próxima segunda-feira,
no dia 30, nós vamos fazer aqui um novo webinar falando sobre ações de conscientização, que foi escolhido lá naquela votação que eu coloquei. Aí eu vou trazer sugestão de semana de segurança, phishing games, enfim, tudo que a gente consegue fazer para modelar comportamento do usuário, tá? Por isso que não percam esse webinar na próxima segunda, às 17 horas ali. Então, o resultado desses games, dessas ações, você consegue medir se o treinamento que você está fazendo está surtindo efeito no usuário. E esse treinamento pode ser um treinamento de phishing simulado ou pode ser aquele treinamento estático, dinâmico, aquela palestra que você fez, aquele documento, aquela gota de segurança ou pílula de segurança que foi enviado para o usuário. Tudo aquilo vai resultar em alguma ação. Para saber se o usuário está aprendendo aquilo, está absorvendo ou não, eu vou medir através de testes que eu vou fazer em phishing. Rodrigo, como é que eu faço esse teste? Pode ser usando um Kahoot, por exemplo, pode ser dentro da sua plataforma de gestão e conscientização. Cada empresa tem um recurso disponível diferente que ela pode usar aquilo, tá? Agora vamos falar em clique. Por que é importante medir clique? Porque no clique, quando você coloca phishing, o clique ele é usado para você medir dentro daquele nível lá da curva de maturidade, como é que as pessoas estão clicando. Então, se você tem um clique total por período, no último mês, você consegue fazer... Eu fiz 20 campanhas esse mês, por exemplo. Nessas 20 campanhas que eu fiz, eu tive 10% de clique. Ok, no mês seguinte, eu fiz 20 campanhas. Qual foi a minha média de clique? 15. No outro mês eu só fiz 5 campanhas. A minha média de clique diminuiu. Também eu fiz menos campanhas. Por isso que é importante você medir quantidade de campanhas e cliques por período e por campanha, tá? Por quê? Por que por campanha, Rodrigo? Porque aquela campanha ela pode ter um tipo. Ela pode ser uma campanha que veio de um e-mail de um parceiro, ela pode ser uma campanha que veio por e-mail de... como se fosse um parceiro externo, um e-mail do RH, pode ser uma campanha que eu fiz direcionada para mulheres, direcionada para homens, direcionada para as pessoas da região do Nordeste, do Norte, para a região da Europa, para a região dos Estados Unidos. Então, eu crio campanhas por região. E aí, depois eu consigo, ao longo do tempo, medir essas campanhas ao longo, a efetividade dessas campanhas e comparar, saber quem está clicando mais. Eu sei que um determinado público está clicando mais em um tipo de phishing. Então, ele está mais propenso a ser vítima de um ataque externo direcionado para aquele público naquele tipo de ação. Ele mandou e-mail falso do DP, do RH, do Departamento de Pessoas, de People, ele vai cair naquilo, né? Então, isso é importante. Risco individual e por grupo de novatos, tá? O outro ponto importante. Por quê, gente? Como é que eu calculo o índice de risco, Rodrigo? Esse índice pode ser o usuário que está clicando, você vai atribuir pesos para aquele usuário que clica, para cada clique que ele fez, para cada treinamento que ele deixou de fazer. Se ele faz o treinamento, ele fica mais forte, ele ganha mais pontos, o saldo dele fica positivo. Se ele não faz o treinamento, o saldo fica negativo. Se ele faz o treinamento em atraso, ele também acumula pontos negativos. Se ele clica, o índice dele vai cair, vai ter saldo negativo. Se ele reporta, ou seja, informa uma ameaça que ele identificou, né? E a gente viu lá no gráfico que quando o usuário está reportando ameaças para o time de segurança, ele está acumulando pontos porque ele está agindo de forma segura, ele está agindo em prol da segurança, né? E aí, um ponto que eu trouxe aqui, que é você fazer um delta de usuários antigos e usuários novos. Como é que acontece? Você já tem um programa maduro rodando há 1 ano dentro da empresa. As pessoas que chegam novas, quem já está lá no programa está aqui em cima, quem chegou novo começou do zero praticamente. Como é que você acelera? Como é que você vai fazer essa pessoa que está aqui, ela crescer rapidamente para ela representar um risco menor? Medindo como é que ela está se comportando e aprimorando as suas ações. Por isso que é importante o treinamento de onboarding, mas não só o treinamento de onboarding. De repente, você pode criar campanhas específicas para os novatos da empresa,
tá? Ou ações específicas que são um pouco mais intensas e que vão ser mais num período mais curto de tempo para acelerar essa curva de aprendizado do seu novato e ele ficar cada vez mais próximo de quem já está lá, tá? Por padrão, ele estando dentro da empresa que já tem um nível de maturidade, tá? Ele já vai começar a se comportar de forma segura pela influência do meio. Ou seja, as pessoas estão se comportando de forma segura, ele vai passar a se comportar de forma segura também, um pouco por influência. Mas isso leva mais tempo. Se tem essa influência, juntamente com a influência das campanhas de conscientização, das ferramentas de conscientização usadas, a partir da pilotagem de você que está aqui assistindo, você vai conseguir acelerar esse nível de aprendizado. E é importante, então, você medir como essas pessoas estão, o risco dessas pessoas que já estão na empresa há mais de um ano, por exemplo, ou há mais de 6 meses, e aquelas que estão há menos de 6 meses. Façam essa medição e vocês vão observar tamanha diferença que tem quem já está há mais tempo e quem está mais novo. Mas, eu sei, Rodrigo, a diferença é... Tudo bem, então se você sabe, existe a diferença, qual é o problema? Eu preciso acelerar e trazer, porque enquanto elas estão com o risco maior, quem é novo, né? Ele está representando uma maior ameaça para a minha empresa. E eu preciso, por objetivo, diminuir a probabilidade de ameaças de um incidente. Então, quanto mais rápido eu acelerar o aprendizado dessas pessoas, mais rápido eu vou trazer. Aquela palestrinha de onboard que é feita, ela não é suficiente. Então, eu preciso gerar ações específicas para os novatos de conscientização, tá? E o score de risco corporativo, que aí cada um pode definir o seu, mas eu posso fazer a soma dos riscos individuais e fazer uma média, enfim, mas é um indicador que é importante e a gente pode discutir isso numa outra oportunidade, tá? E aí eu trouxe um indicador aqui, uma sugestão de indicador padrão, tá? Que é o reporte. Por que é importante eu medir? Isso é um dos indicadores, e eu sempre falo que é o indicador mais importante do programa de conscientização, ou do programa de conscientização, comportamento e cultura. Quando as pessoas começam a agir de forma a reportar ameaças identificadas, independente se for no botão do alerta da sua ferramenta, independente se for no e-mail, se for via Slack, se for via telefone, via WhatsApp, onde quer que ele te reporte, cada vez que o usuário te disser assim, eu achei isso aqui errado, você precisa anotar. Né? Eu me lembro que lá na Ale Combustíveis, eu não sei se tem alguém que trabalhava comigo lá naquele time da Ale que está assistindo aqui, mas eu falava, cria uma planilha aí no Excel, a gente não tinha ferramenta naquela época, e toda vez que o usuário te perguntar se aquele e-mail é phishing, que ele te disser que encontrou algo errado, que ele te disse de um compartilhamento que tá... Isso faz 10 anos atrás, tá? De um compartilhamento que ele achou que não devia estar ali aberto. Anota. Por quê? Toda vez que alguém tá te dizendo isso, ele está trabalhando em prol da segurança. Isso é um número que a gente precisa medir. Se esse número é grande de reportes de ameaça, quer dizer que o meu programa está funcionando, está dando resultado, está fazendo as pessoas identificar uma ameaça e ter a iniciativa, o comportamento de reportar, ou seja, de passar para quem tem que resolver, que é o time de segurança, é o time de TI. Agora, se o usuário olha aquilo, ou ele identifica uma ameaça, mas não reporta, ou ele nem identifica que aquilo que é uma ameaça, ou ele ainda identifica, mas não tem a ação de reportar, ele, naquele momento, ele não está engajado, ele não está se comportando de forma segura, ele não está agregando para a empresa segurança. Por isso que a gente precisa sempre anotar e olhar esses números, medir de alguma forma, tá? Seja ela na planilha da Excel. Ah, dá muito trabalho, Rodrigo. Depende. Se você tem uma pessoa olhando para isso, premie quem reportou mais, né? Cria ferramentas. Hoje tem muitos caminhos aí. A TI está aí, né? E as ferramentas de automação de escritório, elas existem para quê? Para facilitar a nossa vida nesse sentido, né? Tá? Então, eu deixei sozinho num slide medir o reporte. Se vocês não medem reporte, só faz palestra, faz gamificação, mas não mede o reporte, não adianta.
porque você não sabe se aquela ação de conscientização que está sendo feita está trazendo resultado. O que a gente sabe se está mudando o comportamento de usuário, a forma mais fácil, rápida e simples é a partir desses reportes de ameaça. Tá legal? Bom, aqui é um painel básico, né? Eu trouxe um painel aqui para esse bate-papo de hoje, tá? Você vai medir por período que você vai determinar, se você quer medir por semana, por mês, por trimestre. Quanto mais longo o período, pior, porque você vai demorar mais tempo para você fazer a correção, o novo planejamento e fazer as novas ações. Por isso que eu recomendo que ele seja no máximo mensal. Tá? E alguns exemplos: participação em treinamento, você olha a métrica, resultados de quiz, né? Aumentou meu índice, diminuiu, cliques por período, cliques por campanha, risco individual, risco por novatos, e aí esse novato pode ser quem está de 90 a 180 dias, você define, você quer medir o novato para você, se o seu critério de novato é quem ainda está até 90 dias na empresa, quem está a 180, né? A delta, como eu falei, que é a média ali, a diferença entre usuários antigos e novos, a quantidade de report, e aí você vai explorar esse painel quebrando ele também em medições. Então, cria um painel por região, cliques por região. Eu crio um painel por cliques por sexo. E aí eu vou olhar ao longo desse tempo. Eu posso criar um painel onde eu vou trazer métricas de ações realizadas de conscientização versus evolução. Aí, de repente, eu olho nesse painel que eu aumentei as minhas ações direcionadas de conscientização para aquele determinado público, mas os cliques continuam aumentando, não diminuíram. E os reportes não aumentaram. Eu sei que aquilo não está funcionando. Então, para tudo que eu fizer, eu preciso... Como é que eu vou saber se está funcionando? Tá? Isso é importante. Como é que eu vou saber, Rodrigo, se aquilo que eu estou fazendo da minha conscientização está funcionando? Quando eu começo a medir e comparar. Comparar o quê? As ações de clique, reporte, diminuição. Eu sei que todo mundo agora está usando 2FA, mesmo sem ser obrigatório. Eu diminuí a minha quantidade de exceções. Eu sei que está funcionando. Diminuiu meus cliques. Eu sei que está funcionando. Mas diminui o meu clique, mas eu diminui a quantidade de campanhas. Não funciona. Você tem que sempre estar aumentando a quantidade de campanhas, né? O pessoal me pergunta, quantas vezes eu devo fazer campanha? Se possível, diariamente. Por quê? Você imagina alguém que o jogador ele joga uma vez na semana e ele treina praticamente todos os dias, não é assim? O nosso usuário, ele está lidando com a ameaça, que é o jogo real, todos os dias, 40 horas por semana, que é o tempo dele de expediente. Como é que eu vou fazer uma campanha de phishing uma vez por mês? Ou uma vez a cada 3 meses? Nesse caso, eu estou fazendo isso para testar o usuário. E como eu disse, campanha de phishing não é para testar o usuário. Campanha de phishing é para treinar o usuário. É treinar a capacidade dele de reagir a um phishing, ou seja, de não clicar, de reportar. Por isso que eu preciso fazer muitas e muitas vezes, de forma medida, acompanhada, para buscar a eficiência, a otimização, ok? Vamos lá. Agora, assim, o que eu queria trazer para esse primeiro webinar são esses números, essas ações. Eu acho que eu trouxe bastante subsídio aqui para pensarmos juntos, né, em modelos. E agora eu vou olhar aqui o que tiver de pergunta aqui de vocês e vou passar a responder essas perguntas por mais aqui 5 a 10 minutos, tá? A gente começou 10 minutos depois, eu fui dando tempo para o público ir entrando e acabou que eu vou pedir desculpas, mas a gente vai acabar passando, vou com pelo menos mais 7 minutos aqui do nosso tempo previsto de terminar, que era às 18 horas. Lembrando que, mais uma vez, obrigado pela presença. Na próxima segunda, nós temos um novo webinar que eu vou trazer aqui, ferramentas de conscientização. Eu vou trazer um monte de exemplo para a gente fazer
na semana de segurança, de phishing, de treinamentos, de games e etc., que eu posso fazer até sem uma ferramenta. Eu não preciso comprar Node4, PhishX, eu não preciso comprar nenhuma dessas para fazer, mas essas ferramentas elas são úteis na medição, tá? Depois do acompanhamento. É bastante importante, porque se você não tem essas ferramentas, você vai sofrer um pouco para medir. Então, se eu não consigo medir, eu não consigo gerar mudanças, tá? Esse é um ponto importante. Lembrando também que esse é o logo do nosso do meu projeto, que é o Human Layer Project. Para quem entrou um pouquinho depois, eu estou lançando esse projeto. É um projeto onde eu vou prover conteúdos relacionados a essa área de cultura, a camada humana da segurança, tá? Aqui nesse projeto a gente vai ter treinamentos também, básico e avançado. O básico, eu vou lançar um treinamento de 8 horas para a gente começar, e um treinamento avançado de 24 horas, que ele vai ser preparatório para certificação SACP, que a gente não tem no Brasil, ele é inédito esse conteúdo, e vai ser em português, para preparar você que quiser fazer a certificação lá da H-Layer, que é o Certified Security and Culture Professional, Awareness and Culture Professional, tá? Bom, e voltando aqui então para as perguntas, eu vou parar de compartilhar minha tela, vou deixar aqui em tela cheia e vou começar a interagir com vocês aqui pelo chat nesses nossos minutos finais. Obrigado a todos que entraram, mandaram mensagens aqui. Vamos lá para perguntas. Rodrigo, o que você acha sobre o futuro das senhas, mais especificamente passwordless? É um caminho que realmente cada vez ele está mais real, né, para as empresas. Até o Google anunciou recentemente que dentro da ferramenta de identificação e autenticação, ele vai passar então a utilizar chaves, seja biométrica, seja o YubiKey. Então, eu acho muito bom. Inclusive, eu recomendo muito a utilização de YubiKey já há bastante tempo. Nas últimas empresas que eu passei, eu promovi a adoção em massa de todos os funcionários da empresa, usando o YubiKey, não apenas os usuários com acesso privilegiado, porque se você tem uma senha vazada, alguém é vítima de phishing, um YubiKey, ele vai te fazer funcionar. Se você não tem senha para ser vazada, e o que vai te autenticar pode ser a sua biometria, junto com, por exemplo, o YubiKey. Eu reconheci o meu rosto, usei a chave YubiKey, ou usei uma chave token, que é um código com o meu rosto. Existem várias combinações possíveis, né? Esse é um caminho importante e que vai dar bastante, inclusive, eu acho que vai ter uma boa adesão por parte dos usuários, nossos usuários, que sempre acabam reclamando, ou seja, ou reportando uma dificuldade de estar armazenando senhas, de estar decorando senhas. Isso gera um aumento na probabilidade de vazamento de senha, porque o usuário acaba repetindo a senha. Então, eu não sei quem foi que perguntou, porque a minha parece anônimo aqui, mas a pergunta é boa e seria a minha. Olá, o Paulo, tudo bom, Paulo? Obrigado pela presença, o Paulo Conduta. Outra métrica interessante é a idade das pessoas. Exato, eu mencionei isso, Paulo, da gente olhar por idade, né, as métricas. Então, métrica por idade e por sexo, por exemplo. Quanto mais no grão você for, né, mais opções vão ser geradas para você, administrador, de criar conteúdos direcionados. Como eu disse, um conteúdo de treinamento para um público de 18 a 25 anos, a forma de absorver e de olhar a tecnologia é diferente para alguém de 40 a 50 anos. Então, aquele conteúdo não vai ser o mesmo para os dois. Tem algum conteúdo básico que pode ser, mas especificamente você olhar cliques de phishing e reports de um e de outro, de repente, ao longo do tempo, você vai perceber que não está funcionando. Então, você precisa medir não apenas os resultados das ações de segurança,
como você precisa medir engajamento, medir participação e gerar conteúdos direcionados. É muito bom, Paulo. Obrigado pela tua contribuição. Obrigado, Fernando Romero, também pela mensagem. Responder a pergunta do Jordan aqui. Qual a melhor abordagem para os usuários que demonstram um pouco de aversão aos treinamentos de phishing? Como reclamações por serem alvos da campanha, reclamações sobre temáticas, para quem não sabe, acabem sendo detratores. Então, Jordan, isso é um ponto. A sua pergunta é excelente e é algo que eu tenho trazido bastante para nos bate-papos, nas conversas, enfim. Vocês se lembram no momento aqui da talk que eu falei sobre transparência, né? Toda vez que a sua campanha, existem algumas premissas de uma campanha, e uma delas é empatia, tá? A empatia, ela vem, algo que se constrói é transparência. Se o usuário, ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe que você tem uma campanha de segurança, ele não sabe que você está mandando phishings, ela não sabe que vai ser testado. Quando ele receber algo, ele vai se chatear, correto? Ele vai achar ruim aquilo. E aí ele vai virar um detrator. Eu vou dar um exemplo. Eu vi uma empresa que não comunicou aos usuários que ia fazer nenhum tipo de phishing, nenhum tipo de teste, que tinha uma campanha. O que aconteceu? Numa Black Friday da vida, mandaram uma promoção para os colaboradores todos, que se eles clicassem, preenchessem os dados num link, eles iam ganhar um baita desconto. Todo mundo se animou e acabou clicando ali. Quando acabou clicando, viram que era um golpe, né? Ou seja, era um phishing, que eles caíram no phishing. De fato, a sensação foi a sensação do golpe, a sensação de ser enganado. E aquilo gera uma aversão, porque tira o ser humano da zona de conforto. E quando a gente sai da zona de conforto, o nosso cérebro sempre vai trabalhar contra uma nova situação daquela que tirou da zona de conforto, né? E com isso, os usuários ficaram avessos. A empresa gerou uma cultura anti-segurança. E é uma empresa grande. E foi um trabalho para você reverter. Como é que você reverte isso? Né? Você reverte isso levando, primeiro, explicando o que é a sua campanha, gerando o engajamento das pessoas através de distribuição de brindes, através de situações alegres, divertidas, que você vai criar, brincadeiras, jogos. Começa, antes de mandar phishing, começa fazendo palestras e testes, aquelas perguntas e respostas, os Kahoots ali no final, que você pode fazer com seus usuários, né? Faz uma oficina de lockpicking, se for presencial. Se for remoto, tem algumas ferramentas que você pode usar remoto, de brincadeira, escape room, alguma coisa assim. Começa, se tem essa imagem ruim já na empresa, começa fazendo ações divertidas. As pessoas vão começar a gostar do time de segurança. Nessas ações, sempre você vai trazer à luz do usuário para que existe uma campanha, para que existe um programa de segurança. Mostra que se um clicar, qual é a consequência para todos. E aí você reverte aquela imagem, a pessoa usa. E aí, quando você vai fazer uma campanha, como essa questão dos phishings, começa leve e depois vai aumentando o nível com o passar do tempo, né? É muito comum, às vezes, a pessoa usa uma temática interna. Eu peguei lá uma campanha interna da área de marketing e mandei para todos os usuários. A gerente de marketing, a diretora de marketing, o diretor de marketing, ele vai ficar bravo, ele vai falar, ou seja, relacionado a pessoas, vai falar que não quer mais aquilo. Igual outro dia, eu vi uma empresa que falou que o CEO da empresa caiu no phishing e falou que não era mais para ter phishing. Não, vamos lá entender. Você sabia que isso está acontecendo? Você preferia cair num phishing desse? Você já pensou se o jogador parar de... Eu uso esse exemplo. O jogador chutou o pênalti para fora na final, abandonou a carreira. Não vou mais chutar pênalti. É assim que tem que funcionar? Não. Ele, então, naquele momento que ele chutou para fora, é quando o usuário clicou no phishing. Naquele momento, ele precisa treinar para não chutar mais o pênalti para fora. Então, ele precisa, então, ter mais phishings educativos para ele treinar, não clicar, ele reconhecer o phishing, ele aprender a não cair no phishing. Tá?
Só que você precisa ir elevando o nível. Ninguém começa como profissional. Todo mundo começa nas categorias de base e vai subindo o nível. É assim que tem que acontecer. Então, o meu programa, quando eu estou lá nas primeiras fases, eu não vou jogar aquele phishing mais difícil, o mais cabuloso, o mais cabreiro, com maior enganação. Não, começa do básico. As pessoas vão digerindo aquilo e ao longo do tempo você vai evoluindo o nível conforme você vai medindo, vai vendo o engajamento, você vai medindo, vai subindo o nível de dificuldade. Se você começar a controlar no grão, você pode subir o nível de dificuldades para times que já têm mais maturidade. Aquele time que está clicando menos, que está reportando mais, você sobe o nível. Aquele time que está ainda leve, aquele time que ainda todo mundo clica e não reporta, não faz treinamento, você vai fazer phishings mais leves para eles, né? Treinamento de phishing mais leve. Então, por isso dá a importância que eu falei, as políticas são iguais, ou seja, você tem que treinar, mas as atividades elas vão ser diferentes. Por quê? Porque a diversidade ela existe. Pessoas mais preparadas, menos preparadas, mais engajadas, menos engajadas, tá? Não sei se respondeu aí tua pergunta, mas eu acho que pode contribuir. Interage aqui comigo, tá? Obrigado, Jordan. Obrigado pelos comentários. Obrigado, Flávia. O Gustavo Litt ali comentou, né? YubiKey é ótimo passo, é caro. Você sabe que hoje, a partir de R$ 250, você consegue comprar um YubiKey, né? Eu vejo... eu não gosto de Passkey porque ferramentas como essa, elas são dependentes de um dispositivo, um celular, por exemplo. Se ela é dependente do celular, esse celular, e ainda mais quando as pessoas usam o celular pessoal, né, para gerar os OTPs, que é o One Time Password, aquela senha de uma vez só, o que acontece ali? Aquele dispositivo pode ser comprometido. Se você quiser vender, se o seu colaborador quiser vender, for aliciado por alguém e quiser vender um acesso e você não tem uma solução de segurança ou uma ferramenta de segurança de Zero Trust que não permita que eu use com aquele password daquela região, daquele equipamento, ele vai pegar um passkey da vida, ele vai usar um password e vai mandar, né, a senha para o malfeitor que está no outro computador. Não é assim? Vocês já viram isso acontecer? A pessoa fornece credencial, aí me fala assim, então me dá a chave. Aí você vai lá, abre aqui a chave no Alf, no Google Authenticator ou alguma ferramenta como essa e ele manda a chave para o outro lado. Mas se você tem o YubiKey, ó, meu YubiKey está aqui, né? Se você tem o YubiKey, como é que você vai fornecer o YubiKey para o outro? Se você tem que estar com o seu YubiKey plugado, por exemplo, aqui para poder você usar a aplicação, você não vai conseguir vender sua senha. Então, esse é um ponto importante. Quanto custa um incidente? Eu acho que R$ 250 no YubiKey é barato. Se você olhar, é R$ 20 por mês. Às vezes a empresa paga R$ 100 por mês de licença, né, de uma ferramenta, paga R$ 100 no Office, paga 80 no Google, paga 120 sei lá, no Office 365, e de repente não vai pagar 20 por mês no YubiKey, né? Eu acho que é barato pelo tamanho do benefício que ele traz e ainda o tamanho do custo do incidente que pode acontecer. Eu participei de um incidente recente que custou mais de R$ 1 milhão para a empresa. Um incidente por questão de vazamento de senha, né? 1 milhão. Se tivesse gasto, sei lá, 10 mil de YubiKey para os funcionários, isso não teria acontecido. Então, eu não acho que é caro, não, né? Eu falo que caro é um incidente, tá? Caro é um incidente. Segurança, ela é barata, que você consegue saber o quanto você vai gastar, prever quanto que ela vai te custar ao longo do tempo, e o que ela vai te trazer de resultado. O incidente, você não sabe quando ele vai acontecer, quantas vezes e quanto ele vai te custar, né? Tá bom? Acho que é isso. Passamos aqui um tempão. Se alguém tem mais pergunta, eu acho que as perguntas que eu estou vendo aqui no Stream Awards são as perguntas, né, do chat. Então, gente, eu quero assim agradecer. Muito obrigado a quem participou. Quem não hoje faz parte da minha conexão no LinkedIn, me adicione, me siga, por favor.
Na próxima segunda, eu vou fazer um novo webinar desse, trazendo ações de awareness, gamificação, phishing, treinamentos, palestras, semana da segurança, dia da segurança, oficina de lockpicking, uma série de ações que a gente pode fazer dentro da empresa para tornar o ambiente mais divertido, aumentar a empatia entre usuário e time de segurança, tá? E eu espero até o final desse mês também lançar aí as trilhas de treinamento que eu vou fazer, que, como eu disse, é o Security Awareness Professional Foundation e o Advanced, onde o conjunto do Foundation com o Advanced vão preparar para a certificação SACP, que é Security Awareness and Culture Professional da H-Layer, que é uma certificação em inglês, mas que vocês vão poder fazer o conteúdo aqui comigo no Brasil em português. Tá legal? Há um custo justo e eu tenho certeza que a gente vai conseguir aí cada vez mais levar esse assunto da cultura de segurança para as empresas, as organizações brasileiras, e eu espero contribuir com isso. Muito obrigado, uma ótima semana, obrigado por quem participou, e eu vou tentar disponibilizar essa gravação aqui no meu canal do YouTube, para que posteriormente possam assistir. Até logo. Obrigado, Giovana, obrigado, Guilherme, a Viviane, Felipe, ao Jorge Ney, ao Vaine. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu não tinha visto essa mensagem. Toda empresa, não importa o tamanho, já tem sua cultura de segurança, resta saber se essa cultura é positiva ou negativa. Perfeito, Vaine, obrigado pelo insight, é isso mesmo. A cultura, ela existe, né? Precisava saber se ela é positiva ou negativa. Muito legal. Vou usar essa, tá? Nas próximas talks aqui, nas próximas conversas. Obrigado a todo mundo que esteve aí. Anderson Bosa, Marcelo Negrão, Alessandra. Valeu, Alessandra. O Pablo, Alessandra Pacheco e tem a Alessandra Bianchi aqui, né? São as duas Alessandras. Letícia, olá. Matheus, Flávia Santana. Enfim, Felipe Rodrigues, todo mundo que esteve aqui comigo hoje. É a minha primeira, espero melhorar na próxima semana, tecnicamente, e aqui no conteúdo, tá legal, gente? Um abraço, muito obrigado.